né. E você nos seus atendimentos, o quão qual a porcentagem que você coloca na rede social e nesse mundo de hoje, né, num tema muito importante que é a sua especialidade, que é a ansiedade. Ah, em todos os seus atendimentos, quantos casos você já viu que o resultado da ansiedade da pessoa era por vício em rede social ou nessas dopaminas fáceis que a gente tem hoje em dia? Vivemos uma geração dos laudos, né, onde você tem alguma coisa, onde você recebe um título, digamos assim, talvez não seja nem a palavra certa, mas você é diagnosticado com algo, melhor dizendo. Então, ou você tem TDAH, ou você tem transtorno de ansiedade, ou você tem uma bipolaridade, ou você tem alguma coisa. Não tem como você fazer uma avaliação hoje em dia e um especialista não dizer que você tem alguma coisa. E o que é que as pessoas Só um tendem. parêntese, eu queria até falar um pouco disso, que você já entrou nesse assunto. Você não acha que é um pouco de um diagnóstico preguiçoso não, sabe? Tipo, como tá tendo uma certa epidemia de TDAH ou ansiedade ou depressão ou não sei o quê, você não acha que é meio que tipo assim, todo mundo tem e depois a gente vê, sabe? Eu não E não s olhar os pormenores? Porque eu, por exemplo, se eu tivesse feito uma consulta 2 anos atrás, Uhum. provavelmente eles teriam me diagnosticado com depressão. Só que eu não estava com depressão. Eu estava bebendo todos os dias, eu estava dormindo mal, eu estava completamente inflamado, comendo extremamente mal. E depois que eu mudei todos esses hábitos, todos os meus sintomas de ansiedade e depressão, tudo sumiu completamente. Então, talvez se eu tivesse feito uma consulta com esses tipos, né, que costumam dar esses diagnósticos assim de qualquer forma, talvez eu teria tomado uma medicação, alguma coisa assim que não era necessária para mim naquele momento, né. Eu acho que a É forma um pouco como, de irresponsabilidade, talvez, não sei. não sei se responsabilidade, mas eu acho que a forma como, o diagnóstico ele é dado, e talvez seja um pouco, desumana, no sentido de não ver a pessoa como como um todo, sabe. E o que é que acontece quando é feito dessa forma? Eu chego para você e falo: "Vitor, mediante aqui a análise que eu fiz, né, as perguntas que eu te fiz, eu percebi que você tem um transtorno de bipolaridade, né, e o não está errado, o laudo foi feito de maneira correta, mas o que é que o Vitor pode fazer a partir daí?" Porque o que é que as pessoas hoje em dia, a grande maioria infelizmente faz? As pessoas pegam esse laudo e colocam isso embaixo do braço e tem isso como uma bengala. É, eu sou isso. É aquilo que a gente falou Sim, lá no início, né. não, pior, porque agora eu tenho a justificativa para ser como eu sou. É, e não Então, mudar, né. exato, olha só, eu tenho aqui debaixo do meu braço, né, um atestado que eu tenho TDAH. Então, todas as minhas atitudes são justificáveis pelo fato de que eu tenho TDAH e você tem que me aceitar da forma que eu sou. Qual é o grande problema desse tipo de pensamento? É que você recebe isso como um decreto e não como um estado. Você tem um estado de TDAH e a partir daí você precisa trabalhar de forma ainda mais efetiva, procurar as ferramentas corretas para poder amenizar esses sintomas, porque ninguém é obrigado a aceitar a sua forma, muitas vezes, até mesmo, desequilibrada de ser, e querer justificar isso através de um laudo médico, Sim. entendeu? Basicamente o que eu quero dizer é, se você tem algo, né, se você foi diagnosticado com algo, isso é tratável. Você não precisa ter isso como uma bengala e achar que esse seu estado não pode melhorar. Logicamente que existem, né, situações que são mais complexas do que outras, né, você tratar alguém que está com uma depressão mais profunda, existe uma complexidade, tem que ver qual é o fator que implica nessa depressão, se é algo hormonal, se é algo emocional, tem vários fatores, mas também é tratável. A depressão é uma baixa que você tem, né. Pensa na depressão como algo geográfico, é como um buraco.
depressão, cai, baixa de pressão. Isso é tratável. Aí eu tenho que fazer um acompanhamento médico, eu tenho que ver quais são as situações em torno disso para que eu melhore. Às vezes você precisa só fazer uma atividade física, É se nesse alimentar bem. é um pouco nesse ponto que eu queria pegar, porque assim, a gente também tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né, principalmente eu que não sou profissional, porque, ok, eu reconheço, se você é uma pessoa que realmente tem depressão, uma depressão forte, não adianta chegar para essa pessoa e falar assim: "Levanta e vai correr". Não vai correr, né, a gente sabe disso. Existe um tratamento que a gente precisa fazer de forma mais controlada com aquela pessoa. Só que tem muitas pessoas que fazem o que você falou, que pega esse laudo, coloca debaixo do braço e diz: "Ah, eu sou depressiva, eu sou ansioso, eu tenho TDAH", e usa isso como desculpa para poder não fazer nada na vida dela, né. Então é esse tipo de pessoa que a gente tem que tentar dar um cutucão a mais ali, para ver se ela consegue acordar para a vida, né. Assim, eu tenho prioridade para falar sobre depressão, porque eu já tive depressão, eu sei o que é, né, desde muito novo eu lido. E quando você tem um estado depressivo, isso não some 100%. Você tem que ficar se policiando, porque vira e mexe, você pode ter essa baixa, assim. Então, o que falta realmente é basicamente isso. Às vezes as pessoas precisam de um apoio a mais, e nem sempre apenas o apoio do abraço, mas o apoio do conhecimento. Uhum. O que é que está causando o meu estado? Quando o conhecimento chega até você, as chances de você sair daquele estado é muito maior. Mas se você encontra pessoas que estão ao seu redor e volta a falar da questão geográfica, quem é que te cerca? De que forma essas pessoas estão tentando te apoiar, estão tentando te abraçar, estão tentando te acolher? Porque muitas vezes te tratam como, é depressivo, deixa lá, tem que tomar medicação e pronto. Yeah. Ou a outra pessoa que acha, depressão é frescura, vamos correr, vamos malhar e tal. Tem que estudar o que é que você precisa, porque às vezes pode ser, volto a dizer, às vezes pode ser uma questão medicamentosa, você precisa fazer uma reposição hormonal, por Sim. exemplo, entendeu? Então tem que ser avaliado, você tem que ter o laudo correto daquilo que você tem para você poder tratar.